Então, o primeiro deles, né, de todos os 50 mil que existem, o primeiro deles, que a gente vai verificar aqui, é o sistemazinho lá da Câmara dos Deputados. Por que a gente vai começar por esse? Porque esse está relacionado com a gestão do orçamento, né, do orçamento federal, certo? Então, olha aqui, ó, presidente sanciona o orçamento, tá vendo? Já tem notícia aqui no portal da Câmara. E aí todo mundo está lembrado, eu espero, né? Nós vimos bastante isso aqui, ó. No centro da página, atividade legislativa, orçamento da União, a gente tem aqui as leis orçamentárias, não é isso? Para a gente agora interessa a LOA, Lei Orçamentária Anual. Então você vai lá, ó, atividade legislativa, orçamento da União, LOA, Lei Orçamentária Anual. Ok? Está carregando aqui ainda? Aqui nós temos todos os anos, né? Ó. Só que hoje, para a gente, o que importa é isso aqui, ó. O orçamento para 2022, certo? Por sinal, a gente já tem, inclusive, ó, a lei que foi sancionada e publicada hoje, tá vendo? Já está disponibilizada aqui. Se vocês quiserem ver o texto da lei que foi publicado no Diário Oficial, já está aqui, ó, que foi publicado hoje. A sanção do orçamento federal, certo? Então, para a gente aqui, o que é que interessa nesse primeiro momento? Para a gente interessa isso aqui, ó. Emendas, estão vendo? O relator geral do orçamento desse ano é o deputado Hugo Leal, né? PSD Fluminense, certo? Então, a gente vai aqui em emendas. Aí, agora, percebam, no nosso último módulo, a gente estava vendo isso aqui, né? As emendas apresentadas. Por quê? Porque o orçamento ainda estava tramitando, não é isso? Para a gente, o que é que interessa ver agora? Redação final, autógrafo. Ok? Por quê? Porque essas aqui são as emendas aprovadas. São as indicações finalizadas. Ok? Na redação final, autógrafo, lembram? Rio de Janeiro, certo? Aqui, se eu quiser pesquisar por um autor, eu posso pesquisar diretamente sobre um parlamentar ou vou deixá-la aqui em branco para pesquisar todos os parlamentares fluminenses, que eu coloquei Rio de Janeiro aqui. Ok? Aqui é o autor da emenda. Certo? Aqui embaixo é o destino da emenda. Se eu quiser saber se o meu município foi contemplado com alguma emenda específica, eu vou aqui. Ó. Oi, alguém? Acho que foi só eu aqui. Se eu quiser saber se o meu município foi contemplado por uma emenda específica, o que é que eu faço? Eu venho aqui no filtro de destino, coloco aqui, ó, Rio de Janeiro, e na localidade eu coloco o município. Certo? Então, eu vou lá, né, Zé, para Nova Iguaçu, eu coloco Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e posso deixar aqui como autor. E já dou direto um pesquisar. Por quê? Porque nesse caso aqui, eu estou pesquisando os municípios que tiveram indicações de emendas específicas. Então, por exemplo, o município de Nova Iguaçu arrasou. O município de Nova Iguaçu
teve aqui todas essas indicações específicas, né? Então, por exemplo, Chico D'Angelo, ele indicou instituições federais. Essa é a ação orçamentária 20RK. Como esse programa aqui é do Ministério da Educação, se eu quiser saber o que é possível fazer nele, eu tenho que abrir a cartilha do Ministério da Educação e ir atrás dessa 20RK, não é isso? Para saber o que é permitido fazer. Porém, eu tenho que verificar tanto a GND, que é o Grupo de Natureza de Despesa, porque isso aqui vai indicar se é capital, investimento ou se é custeio. Então, 4, capital, investimento e 3, custeio. A modalidade de aplicação está relacionada para quem ele vai destinar o recurso. Na modalidade 90, é para órgãos federais. Então, o Chico D'Angelo indicou R$ 200 mil nessa ação orçamentária para algum órgão federal de educação no município de Nova Iguaçu. Ok? A segunda, promoção e fomento à cultura brasileira no município de Nova Iguaçu. R$ 442 mil, também do Chico D'Angelo. Na verdade, ele fez duas, né? Para a mesma ação orçamentária, na 20ZF, ó. Ele fez uma para custeio, de 442 mil, e outra para capital investimento, de 358 mil. Ok? Essa aqui, como a modalidade é 40, ele já fez a indicação para o município. Então, essa emenda aqui já é uma emenda para a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu. Por quê? Porque a modalidade ela é 40. Lembram dela? Se fosse 30, era um órgão estadual localizado no município de Nova Iguaçu. Porque o código era 30, transferência a estados. Se fosse o código 50, é uma entidade privada sem fins lucrativos, não é isso? Localizada no município de Nova Iguaçu, porque o código aqui era 50, foi 50. Se fosse 70, é um consórcio público localizado no município de Nova Iguaçu. Por quê? Porque isso aqui é área geográfica. Ó. E aqui é a esfera de poder. Certo? A modalidade de aplicação. Onde vai ser aplicado? Então, nesse caso aqui, é uma emenda específica para o município. Aqui, eu não consigo abrir, ó, aquela relaçãozinha, né? Aquela justificativa da emenda. Lembram dela? Que nas emendas aprovadas a gente não consegue ver. Para eu saber se já tem algum indicativo do parlamentar nessa emenda, eu vou ter que abrir ó, orçamento da União, lei orçamentária anual, o mesmo processo do filtro, emendas. Aqui eu vou ter que abrir emendas apresentadas. Não é isso? Porque só as emendas apresentadas é que dão aquele extrato, aquele resumo. Certo? Eu vou lá, ó, abro as emendas apresentadas, e aí agora eu consigo. Ó, na emenda aprovada, eu não consigo clicar, tá vendo? Na emenda apresentada, eu consigo, então, abrir o extrato da emenda. Cuidado, vocês têm que ver se a emenda é a mesma, tá? Que às vezes, quando você abre aqui o extrato, ele abre tudo. Todas as emendas do parlamentar, da 01 até o número que ele indicou. Então, eu estou procurando a emenda 0024, do 2497, que é o deputado federal Chico D'Angelo. Eu vou lá na 0024. Para quê? Para fazer a leitura disso aqui, ó.
a referida emenda se destinará ao fomento de projetos culturais no município de Nova Iguaçu. Ele também deixou a justificativa bem genérica. Não é isso? Se o orçamento você não pode mandar o projeto ainda, porque o orçamento não foi aberto, né? Foi sancionado hoje. Mas nada impede que você já entre em contato com o parlamentar para saber se já tem algum indicativo de objeto dessa indicação, desse lançamento aqui. Considerando que esse recurso já é para o município. A outra emenda, que é a emenda 15, ela está como 99. Essa emenda 15 não garante que esse recurso será para o município, Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu. Porque esse código 99 permite que ele faça transferência para Estado, município, entidade privada. Esse é aquele a definir. Essa seria uma emenda genérica localizada no município de Nova Iguaçu, tanto para o Estado quanto para o município. Pois é, Oli, estava levantando a mãozinha? Não, eu confirmei que era isso mesmo que você estava falando. Eu estou acompanhando e estou fazendo ok. Tá? Então, assim, aí como eu sei o histórico dessa emenda? Clico aqui, ó, vai abrir, né? Mas já está aberto aqui do mesmo deputado. Ó. Eu vou lá, então, na emenda 15 do Chico D'Angelo para ver o que é que ele colocou como justificativa. A referida emenda será destinada ao Instituto CRISAM, que se consolidou como escola de artes, estimulando a criatividade e a construção de uma ética que acolha a diversidade. Ou seja, aparentemente, isso aqui seria uma emenda genérica, mas quando você entra na justificativa, o parlamentar já fez a destinação. Acredito que é um instituto, é uma associação privada sem fins lucrativos. Entenderam? Então, tem que ler o histórico para saber qual é o direcionamento do parlamentar para essa indicação respectiva aqui. Tudo bem? Então, seguindo aqui, ó, vou pegar as aprovadas, né? Flávio Bolsonaro, 1 milhão e fração para o município, 41, é fundo a fundo municipal. Outra, 99, do Juninho do Pneu. Essa é a emenda aparentemente genérica, não é porque o código está 99. Outra, Zé, olha aqui é para você, ó. Estruturação do SUAS, né? Só que ele colocou GND3, aí precisa ficar atento aí o que é que ele colocou como custeio, certo? Vamos lá. Outra aqui, ó, do Juninho do Pneu, né? Colocou também uma fração aqui. Tem deputado que fraciona, e aí na hora que você vai conveniar, se for pela plataforma Mais Brasil, se for abaixo de 100 mil, ele não vai conseguir conveniar. Por exemplo, essa aqui, ó, promoção e defesa dos direitos humanos. Essa daqui que foi aprovada vai cair em impedimento técnico, porque está abaixo de 100 mil reais. A não ser que ele vai juntar essas duas aqui, ó. 70 para capital e investimento e 30 para custeio. Lembrando que o mínimo para capital e investimento é 100 mil. Se for obra e serviço de engenharia, 250 mil. Certo? Então, meio que essa indicação já mostra que ela pode cair em impedimento técnico. Tá? Porque está um valor menor, certo? Do que a legislação, do que a portaria 424 estabelece para conveniamento. Nova Iguaçu... Essa da Associação Cultural do Quilômetro 32, fui eu que orientei o assessor para cadastrar, e ela está aí, ó, certinho. Que bacana. Pois é, mas aí o assessor ele acabou colocando valor menor, né? Tem outra junto, tem outra. Vamos lá, ó. Então, a gente tem aqui, ó, transferências especiais, né? Também vocês conseguiram, certo? A parte de, ó, esporte, educação, lazer e inclusão social, promoção e fomento à cultura. Nesse caso aqui, já é 50, já foi direcionado
especificamente para uma entidade privada sem fins lucrativos do município de Nova Iguaçu. Aí vou aproveitar agora, então, para responder aqui ao questionamento do Marcelo, que ele está perguntando se essa daqui, ó, que ele indicou para uma entidade privada, se não tinha que ser modalidade 50. Ela pode ser modalidade 50, ou, Marcelo, ela pode ser também uma modalidade 99. Qual é a diferença? Na modalidade 50, ele só pode indicar para uma entidade privada sem fim lucrativo. Se aquela entidade que ele indicou não conseguir conveniar, ele vai ter que indicar outra. Quando ele coloca o código 99, ele pode indicar tanto para a instituição privada, mas tanto para o município quanto para o Estado. Por isso que, nesse caso, seria uma emenda genérica. Por mais que na justificativa ele tenha colocado, né, o beneficiário, aquele instituto lá. Entenderam? Então, quando você colocar 50, você restringiu para uma entidade privada. Quando você coloca 99, ele pode fazer esse remanejamento depois. Aproveitar que o Marcos está perguntando também, o que é RP? É resultado primário. Na verdade, isso aqui indica as emendas impositivas. Então, RP6 são emendas individuais impositivas e RP7 são as emendas coletivas de bancada impositivas. Lembram que no ano passado eu falei, ó, se você receber uma RP7 de emenda de bancada, se você estiver inadimplente, você pode conveniar tranquilamente, porque é uma emenda impositiva. Se for uma RP2, se você tiver inadimplente, você não vai receber. Por quê? Porque RP2 é não impositiva. Ok? Então, precisa ficar atento aí com relação a esse mapeamento aqui. Então, nesse caso aqui, eu fiz uma pesquisa, é muito detalhe mesmo, Marta. Olha que a gente já viu 50 vezes isso aqui, né, ao longo do ano. Mas sempre tem um detalhe ou outro. E também, como a gente olha muito em datas específicas, em, né, cronogramas específicos, acaba que a gente se perde um pouco também nessas análises, tá? Então, o que é que vai acontecer em fevereiro? Vou pegar esse exemplo aqui, ó. O Juninho do Pneu, que tem essa emenda aqui, 99.200 mil, no município de Nova Iguaçu, ele vai ter que indicar um beneficiário. Se é o Estado, o governo do Estado, se é o governo municipal, se é uma entidade privada, se é um consórcio ou se é uma entidade federal no município. Certo? Por quê? Porque aqui está 99. O que tiver 40, 41, já está direcionado especificamente para o município. O que tiver 30, já está indicado para o Estado. Ok? 70, consórcios públicos. 90, entidades privadas. Tá? Aproveitar aqui a dúvida da Andrea, que ela está pedindo para ver como é que vê o extrato da emenda, porque ela sempre se perde. Então, vamos se achar aqui, Andrea. Vamos lá. Olha só. Quando você faz a pesquisa das emendas na Lei Orçamentária Anual, aqui, ó, Atividade Legislativa, Orçamento da União, Lei Orçamentária Anual, quando você faz a pesquisa aqui no extrato, o extrato só vai aparecer nas emendas apresentadas. Certo? Quando você vai para as outras fases, não aparece o extrato. Então, se você quiser saber a justificativa, tem que ser só aqui, só emendas apresentadas. Ok? Cuidado, porque não significa dizer que a emenda apresentada foi aprovada. Por isso que você tem que consultar as duas, tanto a de redação final autógrafo, certo? Quanto as emendas apresentadas. Por quê? Porque na redação final autógrafo, que é o que foi aprovado, você não tem como clicar, tá vendo? Só clica nas emendas apresentadas.
Aí Marcos está perguntando novamente, entidade privada sem lucro não é 50? Se for específica, é 50. Se for um genérico e depois ele indique para uma entidade privada, vai ser 99. Agora, se for 30, 40, 70 e 90, ele não pode indicar uma entidade privada, porque já está restringindo na modalidade de aplicação. Quando for 99, gente, ele pode indicar qualquer um. Ok? Pronto. Essa, né? Se vocês entenderam, essa é uma modalidade de genérica. É aquela genérica que está localizada geograficamente no meu município, mas permite que vários órgãos ou entidades possam acessar o recurso. Então, Edmilson, só para tirar uma dúvida aqui. Essa que eu orientei, né, que é da Associação Cultural do Quilômetro 32, é a emenda 4026-0004. Ela está direcionada para a modalidade 41, que é o fundo a fundo, GND 3, mas está no valor de R$100 mil. Você disse que ela estava no valor de 70? Eu não achei de 70 aqui, não. Não, tem uma aqui, essa aqui de baixo, ó. Ele fez a indicação para uma entidade privada, tá vendo? A 005. Ah, tá. Essa daqui não é minha, não. Não sei de que... Entendeu? Ele fez uma emenda aqui, ó, de 70 mil. Ah, do Abrigo, tá. Abrigo Luiz, tá. Centro Espírita Luzes e... Exatamente. Escola, alguma coisa que eu conheço. Então, talvez na hora de conveniar, talvez o Instituto tenha problema, ou o Júnior de Pneu vai ter que reforçar aí esse valor para chegar a 100 mil, vai ter que tirar de alguém. Entendi. Apesar de que ele dividiu, né? 30 mil para a GND3 e 70 mil para a GND4. Isso. Será que isso aqui também vai gerar problema? Gera porque a portaria, ela fala que é 100 mil para custeio. Para custeio ou para investimento. Isso. E se for obra e serviço de engenharia, 250 mil. Então, o que ele fala de 100 mil não é o total. Entendi. A natureza de despesa. Tá, Mas tem várias com valores abaixo. Aí faz o quê, Edmilson? Então, o que acontece? Se ele fizer essa indicação... Opa, desculpe. Deixa eu voltar aqui para a tela. Se ele fizer essa indicação via fundo a fundo permite você conveniar abaixo desses valores, não é, Zé? Permite que você tenha convênios menores. Então, ou seja, tal qual a Zé... apesar de que eu nunca tive. Eu tive já com as duas GNDs, porém de 200 mil cada uma, totalizando 400 mil para emenda. Mas é possível, sim. Você consegue fazer com valor menor. É tanto que até os valores de referência para a saúde, por exemplo, nós temos muitos valores que são abaixo de 100 mil, né? Fundo a fundo você consegue. O que acontece? Nesse caso aqui, ó, se essa emenda 004, ela faz parte dessa aqui, né? Ó, é a mesma, 04 e 04, não é isso? Ele fez uma indicação de 107.963, estão vendo? Ele só mudou a fonte de recurso, que eu também não entendi porque ele colocou essa fonte de recurso aqui, certo? Porque geralmente a fonte de recurso é 100 ou é 188. Mas beleza. Nesse caso aqui, se ele indicou uma entidade privada que vai receber via município, beleza, o município vai conveniar, porque ele indicou 41 aqui, e depois o município vai transferir para a entidade, vai usar lá o Miroski para poder fazer, não é isso? A transferência. Nesse caso aqui, ele fez uma indicação já direto para a instituição privada. Para que isso se torne viável, ele vai ter que alterar a modalidade de aplicação. Ele vai ter que colocar aqui ou a modalidade 41, e aí ela vai via município. Via município. Ele não pode mandar direto para a instituição. Ela não tem como receber. Ou ele vai ter que aumentar o valor para 100 mil reais, e aí não vai receber como custeio, vai fazer um projeto independente. Aí tem que ser acima de 100 mil reais, nesse caso aqui. Está na 580 ou na 424? Eu já nem me lembro mais. 424. 424, isso mesmo. Tá? Então, nesse caso aqui, para ele não cair em impedimento técnico, ele vai ter que indicar via fundo municipal.
Nesse outro caso aqui, ó, não está 100 mil, ele vai poder indicar ou para o fundo municipal, se for custeio, ou de repente é um projeto específico que o município, que a instituição pode conveniar direto. Aí não tem problema, porque está no teto aí estabelecido. Ok? Então, ou seja, nesse caso aqui, ó, transferências especiais no município de Nova Iguaçu, 99. Essa é uma emenda genérica de Nova Iguaçu, ou seja, ou o município ou o governo do estado podem receber esse recurso, desde que a intervenção, o projeto, a atividade seja realizada no município de Nova Iguaçu. Então, o que é que o município vai fazer? Se o município já quiser pleitear essa emenda, já entra em contato com o parlamentar solicitando: olha, parlamentar, nós vimos que a sua emenda 0017, no valor de 400 mil, né, pode ser indicada para o nosso município, pode ser indicada para a Secretaria de Estado, certo? Para realizar tal tipo de intervenção, investimento, projeto. Ok? Então, você vai lá e faz, não é? Vai lá vender seu peixe. Para que no momento de indicar o beneficiário, ele coloque o CNPJ do município ou do governo do estado, porque na indicação que ele fez, ele colocou como uma emenda genérica localizada no município de Nova Iguaçu. Um outro município pode pleitear essa emenda genérica? Não, porque ele fez aqui a delimitação, ó, geográfica. Então, essa não ele é... limitou tudo, ele limitou a região ambiental dos pescadores, ou seja, de produção de organização aquáticos a serem executadas pela Secretaria de Meio Ambiente do município. Ele fechou tudo, não tem nem como pedir para lugar nenhum. Então, ele não restringiu nos dados, mas restringiu no extrato, né, na justificativa. Estou voltando aqui, tá? Na mesma telinha aqui de emendas, ó, emendas apresentadas. Aí agora eu posso colocar aqui, ó, o F. Se eu colocar aqui Rio de Janeiro, são todas as emendas que foram destinadas para o Rio de Janeiro, inclusive de parlamentares que não são do Rio, porque pode, lembra que pode fazer? Se eu tirar Rio de Janeiro de baixo e colocar em cima autor da emenda, se eu colocar aqui autor da emenda, vão ser todos os parlamentares fluminenses que indicaram a emenda, seja para o Rio de Janeiro, seja para outros estados. Então, eu não vou colocar nada aqui embaixo, vou colocar aqui em cima. Então, ó, redação final, autógrafo, Rio de Janeiro, estão vendo? Aqui eu posso agrupar por autor o resultado da pesquisa ou por unidade da federação localidade. Eu vou colocar o F localidade, tá? E vou dar um pesquisar. Só para ficar mais fácil aqui, para mostrar a vocês onde estão aquelas genericonas, como a gente sabe, aquela que qualquer um pode ir lá e pleitear. Então, por exemplo, ó, os parlamentares fluminenses indicaram para o exterior, para servir para consulados, ó, e difusão cultural do Brasil no exterior. Teve um que fez uma indicação para Minas Gerais, ó, estruturação da rede de atenção primária à saúde no estado de Minas Gerais, estão vendo? Teve outro que fez nacional, ó. Como é que eu sei que parlamentar é esse? É só eu pegar o código dele, emendas apresentadas, vem aqui, ó, Rio de Janeiro, certo? Eu posso abrir duas abas, tá? Eu abri duas abas para facilitar. Aqui eu vou colocar o F localidade, estão vendo? O autor, desculpem, tá? Como emenda apresentada. Essa outra aqui são das emendas aprovadas, ok? Nas emendas apresentadas, eu vou aqui e dou um pesquisar.
Então, aqui eu tenho, né, por ordem do parlamentar. 2, 3, 4, estão vendo? Qual é a que eu quero saber? Eu quero saber a 4102-0013. Vou lá direto, Ctrl F, 4102. Quem é? Hélio Lopes. Está vendo aqui? 0013. Vou lá na 0013, que ele mandou para Minas Gerais, ó. Ele apresentou 425 mil. Foi aprovado quanto? 447, tá vendo? Então, ainda teve um acréscimo aí, né, do que foi apresentado para o que foi aprovado. Se eu clicar aqui no extrato agora, ele vai detalhar, para eu saber que emenda é essa que ele mandou para Minas Gerais, que é a 013. Cuidado, que aquele abriu a 011, tá vendo? Sempre confiram aqui o número da emenda, ó. Vou rolando a página para 0013. O veículo irá atender 5 mil crianças das escolas municipais de Viçosa, permitindo o acesso de meninos e meninas a serviços odontológicos, médicos e nutricionais. Então, ou seja, foi um parlamentar fluminense que fez uma indicação, não é, para um município mineiro. Aí vocês me perguntam, pode fazer isso? Pode, tá? Mas, né, é como se o parlamentar estivesse fazendo, né, a destinação de uma fatia desse recurso que deveria ser aplicado no estado do Rio de Janeiro, ok? Então, foi feita aqui essa indicação. Então, vamos lá, ó. Temos várias aqui, né? Nacionais, ó. Quando você coloca assim, nacional, 99, ele pode indicar qualquer entidade ou ente nacional, né, a nível Brasil, porque geograficamente foi definido como nacional. Ok? Se eu quiser saber o extrato disso, né, do mesmo jeito, vou lá, 3054, vou lá, 3054, quem é? 3954, desculpe. 3954 é o David Miranda, tá vendo aqui? Então, ele fez uma indicação de uma emenda nacional a 0021. Aí você vai lá na 0021 e aí você abre o histórico, o programa, tá vendo? Edmilson, eu tenho uma dúvida. Oi, Marcelo. Boa tarde, primeiramente, né? Assim, da mesma forma que o espelho, porque a gente está trabalhando em duas abas, no espelho de apresentadas, para a gente conseguir ver o extrato, né, o espelho, Isso. e depois a já autografada. Da mesma forma que teve uma emenda aí que mudou o valor de apresentada para autógrafo, essa justificativa pode acontecer, sei lá, aos 45 minutos deles ter mudado a justificativa? A justificativa, geralmente, ela muda no momento de execução do orçamento. Eles podem mudar a justificativa nas comissões, tá? E até a aprovação pelo relator geral pode ser alterado. Então, ainda há chance, antes do autógrafo final, deles mudarem lá a justificativa. Tem anos que a mesa diretora da Câmara permite, do Congresso permite alterar, tem outros anos que não, certo? Tem anos que permite mudar, inclusive, ao longo desse ano. Ele vai mandar uma nova justificativa pedindo para substituir. Entendi. Aí assim, já aproveitando, né, essa linha aí, quando a gente clica lá em orçamento 22, na LOA, só um minuto, deixa eu ver o que está escrito aqui. Aí tem assim, a tramitação, né, tem vários itens lá de tramitação em andamento no Congresso. E lá tem as emendas ao projeto de lei e tem os espelhos e as atas das emendas. Aquele espelho ali está mais atualizado do que o apresentadas? Não, aquele espelho é o mesmo das apresentadas. Ah, então beleza. Então foi mal aí. Acaba sendo o mesmo. Tá bom? Certo. Obrigado. Nada. Só um pouquinho, só para eu voltar aqui no chat.
Vamos lá. Ana Maria ficou com dúvida na RP 6 e 7. RP 6, que é resultado primário, toda a RP 6 é uma emenda impositiva individual. Como aqui a gente está pesquisando emendas individuais, Ana, então todas estão RP6, está vendo? Todas estão RP6. A RP7 é emenda impositiva de bancada. Daqui a pouquinho eu vou abrir as emendas de bancada, aí a gente vai ver que tem algumas que estão indicadas como RP6 ou RP7 e tem outras como RP2. As RP7 são impositivas e a RP2 não são impositivas. O governo não tem a obrigação de executar as emendas. Tá bom? Rosário está sentindo sua falta aqui. Edilson, né? Redação final. Redação final, autógrafo, é isso mesmo. É a última fase. Tá, Edilson? E vamos lá. Esse faz-me rir aí, que não é obrigatório. Vai para onde? Não, aí o parlamentar ele vai fazer pressão política para a liberação, né? Seja através de votações de matéria do interesse, ou o governo ele não executa e pode redestinar esse recurso para outras áreas do próprio governo federal, sob sua discricionalidade. Então, ele pode fazer gestão. No nosso universo aqui, a gente consegue enxergar essas emendas que são destinadas assim, em secreto? Né? Hoje, né, lá no... eu não sei se vocês acompanharam, né, essa discussão com relação ao bloqueio das emendas de relatoria. Porque o que estavam questionando no Supremo era justamente a questão do orçamento secreto, que ninguém conseguia ver, né, quais são os indicados, não é? Então, ficou uma grande discussão. O Congresso Federal, ele demorou um tempo e respondeu ao Supremo que faria, né, a divulgação dessas emendas, não é isso? E lá no portal da CMO, você já consegue ver algumas indicações dessas emendas de relatoria e de comissão. Mas eu não vou mostrar agora para não bugar a gente aqui, para a gente seguir esse passo a passo aqui, tá bom? Mas hoje a gente já consegue identificar, né, alguns responsáveis por algumas emendas de relatoria e genérica, tá bom? Maravilha. Marcos, a RP2 são de bancada também, elas são emendas não impositivas. Entendeu? Marcos, ou Sim, seja... mas é independente de ser de bancada ou não, ela é genérica. Independente de ser bancada ou não. Tá. Eu tinha entendido como as que ela era emendas de genérica bancada, de bancada. elas ficam visíveis, né? Aí a gente consegue ver lá os RP2. Mas se você entrar pelo CIOP, né, o Sistema de Orçamento, você consegue ver todas as ações que estão como resultado primário 2. 1, 2, 3, aí para cada resultado primário, você vai ter uma classificação aí. Pode ser de superávit, pode ser, entendeu? De investimentos no exterior, pode ser de juros da dívida. Aí para cada um você vai ter uma classificação. Márcia está perguntando se é legal, né? Você está com relação à indicação de um parlamentar para outro estado, né? Outra unidade da federação. Legal né? Isso é permitido fazer, tá? E vou parar por aqui, né? Para não emitir opinião. Certo? Mas em termos Deixa de... o Hélio Negão botar dinheiro em Minas Gerais, gente. Deixa o cara botar dinheiro lá em Minas Gerais. Não, mas vamos me abster de emitir juízo de valor. Pode deixar que a gente... Só que eu vou fazer só um adendo aqui, quando vocês verem, assim, nacional para outro estado, existem sede de instituições que são em outros estados, mas na justificativa, o parlamentar coloca que a execução tem que ser no Rio de Janeiro. Entenderam? Bem lembrado. Importante. Então, tem que ficar atento a isso aí.
Por exemplo, a gente tem algumas especialidades de saúde que são feitas lá no Hospital do Amor, em Barretos. Então, o que é que acontece? Se o parlamentar quiser indicar para tratamentos oncológicos, né, de atenção especializada, de pacientes fluminenses no Hospital de Barretos, em São Paulo, aqui vai aparecer como se ele tivesse indicado para São Paulo. Por quê? Porque a sede do Hospital do Amor fica em Barretos, São Paulo. Mas aí, quando a gente for ler a justificativa, por isso que é importante ler o extrato, lá no extrato ele vai dizer, né, que aquela emenda destina-se ao tratamento de pacientes oncológicos, né, do Estado do Rio de Janeiro, regulados pelo Estado do Rio de Janeiro, certo? Então, por mais que a indicação aqui... vai ficar azedo, né, mas... por mais que a indicação aqui esteja... Vamos ver se tem algum aqui para São Paulo. Por mais que esteja São Paulo, não é? O beneficiário, certo? Vai estar no Estado do Rio de Janeiro. Ok? Pronto, tem aqui, ó. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tá vendo aqui? Ah, ele mandou para o Rio Grande do Sul. Calma. Como aqui é um órgão federal, vamos ler aqui, ó, na 9219-0004, do Flávio Bolsonaro. A gente entra aqui, ó, aí a gente vai ver o extrato para saber, tá vendo, ó? Nesse caso aqui, o beneficiário é um órgão próprio do município de Santa Maria, Rio Grande do Sul, do Comando da Aeronáutica, tá? Então, como eles fizeram a indicação para esse grupamento, então ela foi para, indicando aqui geograficamente, no município de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ok? Então, voltando aqui, como é que, antes da gente dar o nosso, né, sagrado intervalo, como é que a gente, então, verifica as emendas, as genéricas das genéricas das genéricas? As genéricas das genéricas das genéricas, primeiro, eu não posso ter o nome de um município, não é isso? Por quê? Porque mesmo ela sendo genérica, ela vai ser uma genérica localizada nesse município. Eu tenho que procurar, o nome do estado. Então, eu vou vir aqui, ó. Rio de Janeiro. Vou pegar aqui do início. Vou pegar essa aqui, ó. 2787-0001, no valor de 4.720.459, no incremento PAB, na atenção primária, ok? Na 2089. Essa é uma genérica onde? No estado do Rio de Janeiro. Não é só para você não, viu, mas não é só para o município do Rio, não. Aqui está falando no estado do Rio de Janeiro, certo? A modalidade de aplicação é 41. Essa modalidade de aplicação aqui é fundo a fundo municipal. Então, o parlamentar vai pegar esse valor e vai ratear entre os municípios do estado do Rio de Janeiro. Ele pode indicar para o governo do estado? Não. Porque ele já fez aqui a delimitação que são para municípios fluminenses. O município do Rio de Janeiro pode pleitear? Pode. Junto com Niterói, São Gonçalo, Varriçai, Natividade, Pociúncula, Italva, Itaguaí, certo? Paraty, Angra dos Reis, Cabo Frio, né? São Pedro da Aldeia, Rio das Ostras, não é isso? Então, vocês podem aí fazer esse rateio, certo? Por quê? Porque aqui está mostrando, não é, que, Pociúncula, né? Esse recurso,
é para municípios fluminenses. Opa, uma emenda genérica, já sei que tem um. Certo? Opa, a de baixo também é genérica, ó. 41, 4 milhões e fração, certo? No estado do Rio de Janeiro. Opa, a de baixo também, ó. No estado do Rio de Janeiro, 41, 140 mil, da assistência social, Zé, ó. Essa também é genérica, ou seja, os municípios podem pleitear a fatia desses recursos aqui, porque são emendas genéricas. O que é que eu tenho que fazer? Pegar o código da emenda, que aqui eu não consigo ver, abrir as emendas apresentadas, 2787. Vou lá, ó, Ctrl F, 2787, é do Pedro Paulo. Então, o Pedro Paulo, só emenda genérica, ó. A 01 é genérica, a 02 é genérica, tá vendo? A 03 é genérica. A 04, ela é genérica, mas é para um órgão federal, deixa eu ver aqui. Isso, como ele colocou 90, é algum órgão federal localizado no município do Rio de Janeiro, não é nem no estado. Ok? Aí, o que é que eu faço agora? Eu abro o espelho para saber se ele não delimitou aqui, ó. Ele diz que é para municípios da atenção básica em saúde, certo? Em municípios do estado do Rio de Janeiro. Opa, essa é genérica. Ele não delimitou. O governo do estado pode pleitear esse recurso? Não, porque ele delimitou que eram para municípios. Ok? Vamos lá. Essa aqui também, ó, é genérica, de transferências especiais no estado do Rio de Janeiro, certo? Opa, essa aqui já é de outro parlamentar. É de atenção especializada no estado do Rio de Janeiro, porém a modalidade é 99. Nesse caso aqui, ele pode indicar esse valor para um município, para o governo do estado, para uma instituição federal, para uma entidade privada sem fins lucrativos. Por quê? Porque a modalidade é 99. Aqui é uma entidade privada, opa! Essa aqui, ó, incremento PAB também, de outro parlamentar, também é 99, 5 milhões e meio. Nesse caso aqui, são recursos que podem ser pleiteados por qualquer município do Rio de Janeiro e também pelo governo do estado. Edilson, as específicas para o governo do estado tem que ter código 30. Então, você vai lá, localizar algum código 30 aqui, tá? Pronto, essa aqui, ó, 31, que é para o estado de São Paulo, que é para o município de São Paulo, tá? Deixa eu ver se eu acho outra aqui. Geralmente, as emendas, no caso do Rio de Janeiro, as emendas estaduais, os parlamentares colocam como 99. Pronto, aqui, ó. Edmilson, essa 99, se na descrição lá da justificativa não tiver amarrado, a gente pode pleitear, porque ela pode botar 99 e dizer 6 milhões para o Instituto de Tecnologia tal, 2 milhões para municípios, escola, não sei o que lá. Ou municípios, isso, ou municípios fluminenses. Tá, aí a gente pode puxar. Né? Vocês podem buscar. Tá. Tá bom? Quando é que vocês vão fazer isso? Para já, né? Já tem que começar a fazer o mapeamento, o orçamento foi aprovado, já começar a fazer o mapeamento para, quando chegar agora em fevereiro, já começar a fazer essa intermediação aí junto com os parlamentares. Ou seja, quem tem emenda específica, essa aqui, ó, 21 BM, da segurança, tá vendo? 30 é para o governo do estado. 1.260.000.
o que é que eu faço? Essa outra aqui também, ó. Essa outra também, ó. 40,54. Aí a gente vai lá ver quem é. É o professor Josiel, certo? Então, eu vou lá, ó, na parte de segurança, na 21 BM. Edmilson, essa consulta está fazendo aonde? Na redação final, autógrafo, ou nas emendas apresentadas? Eu estou fazendo, como é que chama? Eu estou fazendo alternado, eu abri 2 abas. Eu abri essa aqui, redação final autógrafo, que é 40,54. E essa outra aqui eu abri apresentadas. Aí eu olho uma e já abro a outra para verificar o espelho, fica mais fácil. Ok, vou abrir a segunda. Tá? Vamos lá, Ok. 40,59, professor Josiel, tá vendo? Vamos lá para... Eu só coloco 40,54, Edmilson. É o Paulo Gamini, desculpem. Então, vamos lá. O Paulo Gamini está aqui na 010, 21 BM, não é isso? Essa outra aqui também, ó, 21 BM, 696 mil. Essa outra também é da segurança, ó. 21 BM 010, 1.260. Essas duas aqui são as mesmas, uma para custeio e outra para capital investimento, e essa outra aqui de capital investimento. Vamos abrir o espelho para saber se o parlamentar já não fez um direcionamento para algum órgão da segurança. Essa aqui já fez, ó, é o BOP. Então, mesmo sendo um órgão de segurança, ele já indicou qual é. Essa outra aqui também já fez, ó, a indicação, tá vendo? Ó? Perícia forense, ou seja, isso aqui já é para a Polícia Civil, para a CEPOL, certo? Ou seja, então, ele fez uma indicação para a Polícia Militar e uma outra indicação para a Polícia Civil. Na justificativa, ele já colocou aqui, tá vendo? O descritivo. Ok? Então, vocês conseguem fazer essa correlação aí. Então, Edmilson, mais uma vez visto que existe Pois é, a possibilidade de pleito, sim, nesse momento, esse caminho é só mediante negociação política via conversa ou tem algum sistema que você já mostre, já entre e fala assim, olha, eu tenho interesse de estar nessa boca. Não, é só negociação, né? Se for de emenda individual, ou de bancada, ou de comissão e relatoria, tem que ter essa intermediação política, Isabel. Eu não sei se vocês vêm acompanhando, algumas até reportagens, falando sobre o controle do Legislativo sobre o orçamento federal. É disso que a gente está falando. Tá? Ou seja, eles têm poder sobre remanejamento orçamentário. Os únicos que você vai conseguir encaminhar que não tem essa articulação política são aqueles recursos que são disponibilizados por meio de programas ou por meio de chamamentos públicos, que muitas das vezes eles estão travestidos de chamamentos públicos, mas, na verdade, são emendas extra-orçamentárias também. Entenderam? Então, tem que ficar atento aí, porque tem que fazer essa leitura. Edmilson, Marcelo. aproveitando o comentário aí da nossa colega, por exemplo, se for uma modalidade de aplicação 99, em qual momento, quando acontece isso, quando a gente enxerga, por exemplo, uma emenda aí de 1 milhão, que está 99, ele vai distribuir, o parlamentar vai distribuir em 3 municípios. Em que momento e qual documento, se sai algum documento, especificando, olha, vai sair para município tal, 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 essa divisão?
Vamos lá, a gente vai conversar sobre isso depois do nosso intervalo. Pode ser, porque é um andamento disso aqui. Beleza, depois do café. Então, vamos, Marcelo. É um andamento disso aqui. Então, primeiro a gente vai entender, fazer essa leitura novamente aqui, já em cima do orçamento desse ano. O período para pleitear já vai ser de agora, mas o cronograma ele vai ser aberto agora em fevereiro. Aí a gente vai... Aí, depois do intervalo, eu vou mostrar onde vocês olham os cronogramas. Aí eu mostro do ano passado, para vocês entenderem do que é que a gente está falando. E, internamente, existe o sistema CIOP, que quem tem acesso ao sistema, a gente consegue levantar os beneficiários pelo acesso identificado. No ano passado, nós fizemos isso. A gente conseguiu o extrato de todas, e aí a gente foi lá e, fulano, você tem uma emenda genérica aqui indicada para o seu município, fica atento, e a emenda tal para você não perder, porque, na verdade, não é informado em lugar nenhum, né? Então, só quando o programa está disponibilizado, e muitas vezes você se passa. Entenderam? Então, por isso tem que ficar atento aí. Mas aí, depois do intervalo, eu mostro para vocês onde vocês ficam acompanhando, e também nos grupos a gente vai estar informando essas datas-chave, como é que tem feito. Tá bom? A Marta perguntou, né? No caso do órgão do Estado, para destinação de recursos, só se a modalidade tiver aplicação 99 ou 30. Isso mesmo. E aí lá sempre tem que ler o espelho, para ver se na justificativa da emenda o parlamentar já não fez um direcionamento ali para algum órgão do Estado, entendeu? Edilson também fez a mesma questão, né, Edilson? Passei a API aí. Código 3099. No extrato, verifica se não tem já um direcionamento na justificativa. Se não tiver, você já pode começar a fazer essas tratativas aí de captação de recurso, não é, para a captação de recurso para o seu órgão. No caso aqui, a CEAP, no caso, não é, órgãos estaduais e também municípios. Então, nesse primeiro momento, esses relatórios relacionados à captação de recursos, vocês precisam começar a fazer já essa prospecção aí das indicações. Sejam as indicações específicas, porque aí nas indicações específicas vocês já podem, né, começar a verificar qual vai ser o projeto encaminhado, juntar documentações e outras questões que são solicitadas. E no caso das emendas genéricas, vocês vão fazer o levantamento para depois, né, fazer a prospecção aí dessas indicações para fazer esse pleito, certo? Deixa eu ver aqui, a Ana Maria perguntou, o que fazer quando o espelho, o valor, quando no espelho é um valor e na redação final o autógrafo é maior. O que vale é o da redação final autógrafo, tá, Ana? Então, o valor, sempre o que vai valer é o que está na redação final autógrafo, que é aquilo que foi aprovado, vamos falar assim, por último, na última fase.